O que vocês lembram de cache? Alexandre? O que você lembra de cache? Oi? Uma memória rápida. Geralmente tem 3. Mais o quê? Memória rápida. Ok, rápido. Isso é bom. Vamos lá. O que mais que a gente sabe sobre cache? Rápido. Cara. Pequena. Mais o quê? Idealmente o tamanho dela, num computador ideal, o tamanho dela é 0. Exatamente. Ela é uma solução para um problema, mas a solução ideal era não ter cache e ter a memória principal super rápida. Certo? A gente vai ver que a memória ideal deveria ser o dobro da velocidade do processador, não exatamente a velocidade do processador. Então a cache está muito mais distante ainda de ser removida. Mas o que a gente sabe sobre cache? Lembra de alguma política de mapeamento? Lembra disso? O que a gente falou? Como é que a gente coloca um elemento numa cache? Você tem que ter políticas para isso, não é verdade? A gente começou a falar isso da última vez, não é? Então a gente tem políticas de mapeamento e também de substituição. O que significa isso? Significa que, dado uma cache, como não cabe tudo que você tem na memória na cache, a cache é menor que a sua memória, você tem que ter uma política para saber onde vai colocar o elemento na cache. Tudo bem? Ok? Certo? Se o Davi, por exemplo, quisesse sentar na segunda fila aqui, ele teria, por exemplo, 5 lugares. Um dos lugares está ocupado pelo Matheus. Se a gente virasse e falasse que o mapeamento de vocês por posição na fila é baseado no segundo dígito do RA, coincidentemente os dois segundo dígito fossem idênticos, certo? Para o Davi sentar nessa fila, ele só poderia sentar no mesmo lugar que o Matheus, então o Matheus não poderia estar aqui. Então a gente teria que trocar. Certo? Não dá. Ok? Certo? Então, o que acontece? A gente tem que ter uma política de mapeamento. E a primeira política que a gente viu na aula passada é a Direct Map. Lembram dela? Mapeamento direto. Cada posição de memória tem, lembra que a gente viu? É um estilo hash, mas é muito mais simplificado. Cada posição de memória tem e somente uma posição na cache. Ok? Só pode ser colocada num único lugar. Exatamente esse exemplo que eu falei aqui agora. Dá para fazer melhor? Claro que dá, né? Isso. O que vocês acham que dá para melhorar? Botar em outro lugar. Mas como é que você faz isso? Certo? Então nós temos o seguinte. A primeira coisa que a gente vai tentar olhar hoje, a gente vai falar hoje mais algumas coisas de revisão, sobre conta. Lembra que no final da aula passada também a gente fez uma conta sobre desempenho, teve uma noção para o desempenho bem alta? A gente vai falar sobre isso hoje e a gente vai falar sobre alternativas de mapeamento. Certo? Então, a primeira alternativa que a gente teve de mapeamento é, dada a nossa memória imensa e a nossa cache pequenininha, minha cache aqui só tem 4 posições, certo? Se você pegar uma certa palavra aqui do seu processador, ela só tem uma e somente um destino que ela pode ficar na cache, certo? Esse é o mapeamento que nós temos, de mapeamento direto, ok? Como que eu descubro esse mapeamento? Usando alguns dos bits de endereço. Okay? Usando alguns dos bits de endereço. Quais são esses bits de endereço? Como é que a gente calcula esses bits de endereço? É o trabalho nosso de pegar nossos 32 bits de endereço. Certo? Nós sabemos aqui, olha, nós sabemos essa parte aqui, qual a largura da minha palavra. Qual a largura da nossa palavra? 32 bits. Lembra do 32? Lá, tempo atrás? 32 bits. Quantos bytes tem nele? 4 bytes. Quantos bits eu preciso para endereçar? 2 bits para endereçar os 4 bytes. Não é verdade? Ok? Então o que a gente faz com esses 2 bits? Esses 2 bits são esses 2 primeiros aqui. O que acontece é que variações nesses 2 bits aqui implicam que a gente está dentro da mesma palavra. Então a gente não vai usar endereços diferentes. Ok? Agora, eu desenhei uma cache muito pequena aqui. Eu vou desenhar uma cache um pouquinho maior. Vou dobrar o número de palavras, tá? Tudo bem? Nossa cache tem 8 palavras agora, 8 linhas. Ok? 8 índices possíveis. Quantos bits eu preciso para indexar 8 índices?
3 bits, certo? Então, nossos próximos 3 bits, que eu vou colocar aqui em vermelho, a separação deles, certo? Esses 3 bits aqui são índices, certo? Tudo bem? E o que sobra é o quê? Sobra, né? Também conhecido como tag, certo? Por que eu preciso desse tag? Oi? Para diferenciar de fato duas posições. Suponha que esse cara em vermelho que eu marquei aqui em cima, ele tem o índice 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele tem o índice 5. Notou? E a gente consegue pegar um outro endereço mais aqui embaixo, certo? Que ele também vai ter o índice 5, não é verdade? E na verdade existem muitos desses. 1/8 da sua memória vai ter índice 5. Minha cache tem 8 linhas, certo? 8 índices só. Então 1/8 da minha cache vai ter índice 5. Acontece muito desses casos. Tudo bem? 1/8 dela vai ter índice 5. O que eu tenho que fazer? Como que eu sei que esse vermelho na cache ele se refere ao vermelho que eu marquei na memória de cima ou de baixo? Quer dizer, aqui a gente tem, por exemplo, o valor A, aqui tem o valor B. E como que eu sei que esse cara que eu anotei aqui, ele representa o endereço A ou o endereço B? A gente vai usar exatamente o tag. Então, para cada um desses dois caras, nós já usamos 3 bits para indexar, se deu o valor 5, mas a gente vai ter que guardar o tag deles aqui. Então, a gente tem que pegar mais um pedaço da nossa cache, certo? E esse pedaço é o tag. É através do tag que eu componho o endereço. Então, se eu apontar para uma célula de memória da sua cache, você deve ser capaz de indicar de que posição, uma célula da cache, você deve ser capaz de remontar a posição de memória de onde ela veio. Certo? Quase todos os bits você colocou, alguns não. Tudo bem? Ok? Olhando em escalas bem diferentes, vocês já ouviram falar de um software chamado Memcache? Não? O que acontece é que esse conceito de cache ele é altamente usado. Ele é muito usado em várias coisas e em vários níveis de abstração que a gente pensa. Quando você tem, por exemplo, um data center muito grande, certo? É comum você ter cache de dados que estão em outras máquinas. Então, um certo computador vai fazer um processamento, ele faz consultas a outras máquinas e guarda as últimas respostas na expectativa de usá-las de novo. Então, tem software que faz cache não só da memória do seu computador, mas como dados de outros computadores. Certo? Quando você pega no seu browser faz cache dos dados que você acessou. Notou? Então, esse conceito de cache, certo? Ele é muito mais amplo do que só esse pedaço que a gente está vendo. Boa parte das coisas que vocês vão ver aqui podem ser usadas em outros lugares. Okay? Você pode fazer cache dessas informações. Tipicamente, o que você precisa? Você precisa de um pequeno espaço onde você vai guardar coisas que vão servir para vocês em outros lugares. Okay? Você, por exemplo, você vai na máquina VC, você roda um compilador, compila um monte de programas, e quando você tenta compilar pela segunda vez, ele vai compilar muito mais rápido. Ou melhor, ele não vai compilar. Se você digitar GCC no computador VC, você não está chamando o compilador GCC. Você está chamando um programa chamado Ccache. O Ccache chama o GCC só se ele notar que aquele programa seu nunca foi compilado naquela máquina. Senão, ele vai e já pega a cópia que ele já pré-compilou. Quer dizer, até para compilar você faz isso. No seu browser você usa cache. Certo? Num data center imenso você faz cache de dados distintos. Então a gente está olhando um pedaço aqui, mas o conceito é muito mais amplo. Certo? A gente usa isso em muitos lugares. Certo? O que a gente vai notar é que existem limitações em cada um dos casos e que nos força a ter caches mais simples ou mais complicadas. Certo? Particularmente quando você trata por software, você tem pedaço de software igual o Ccache, você faz um hash um pouco... Vai ficar engraçado lá fora. Né? Deve ser aula de cálculo. Aí? O quê? Ah. Você assinou? Nunca chega em você, né? Nunca chega em você. Bom, então vamos lá. O que acontece então? O que a gente quer fazer? A nossa ideia de trabalhar com cache dentro do processador é algo que vocês deveriam pensar e usar como ideia. De repente você vai implementar um software, você pode pegar conceitos como esses. Certo? Lembrem-se sempre disso. Certo? Qual é a essência da cache? O que você tem na cache? Você tem um critério de mapeamento. Nós temos a memória e nós conseguimos mapear alguém na cache. Certo?
Eu tenho que saber identificar cada um dos meus elementos da cache sobre onde ele volta, certo? E a gente precisa que o acesso à cache seja mais rápido que o outro acesso. Imagina se a cache fosse mais lenta, isso aí não ajudaria. Tá? Então a gente precisa que o acesso à cache seja mais rápido, certo? Bom, a gente falou aqui da questão do mapeamento, certo? O nosso primeiro mapeamento é esse que a gente acabou de desenhar, Direct Map, certo? O que acontece agora? A gente pode fazer melhor? Claro, a gente vai conseguir fazer melhor. Como melhor a gente consegue fazer? A gente pode... Oi? Muito melhor? Otimista é bom, né? Ok, Juliana, muito melhor. Realmente, na realidade, a gente pode decidir por um extremo ou pelo outro. Vamos pegar aqui um outro extremo. A minha ideia agora é o seguinte. Eu vou supor que qualquer cara possa ficar em qualquer lugar. Tudo bem? Então a gente vai ter a nossa mesma memória. Certo? Os nossos dois elementos aqui. Endereço A, endereço B. Só que agora, a nossa velha cache aqui. A nossa velha cache aqui, o que vai acontecer com ela? O que eu vou fazer com essa cache? Eu vou falar que os dois aqui, que antigamente eles mapeavam só na posição 5, né? Eles mapeavam aqui, certo? Eu vou falar que eles podem mapear em lugares distintos. Na verdade, eu posso colocar em qualquer lugar que eu quiser. Como é que você recupera esse cara? Tem que fazer uma busca linear. Não vai estar ordenado que você não quer mexer, certo? Intuitivamente a gente tenta não ordenar porque você não quer mexer em muita gente, certo? Então, no fundo, eu posso colocar esses caras aqui, vamos supor que o A, só para bagunçar um pouco mais, eu vou botar o B aqui em cima e o A aqui embaixo, certo? Por vantagem nossa, quando a gente faz uma busca em hardware, a nossa busca não precisa ser linear nesse sentido sequencial. A gente pode fazer a busca toda em paralelo. Então eu posso ler os 8 aqui e tentar descobrir. Mas como que eu sei agora onde está o A? Quem é o A? Eu sei aqui, eu só guardei o valor, né? Certo? Eu só guardei o valor. No fundo, aqui é a posição A de memória e aqui eu guardei o valor de A e o valor de B. Eu não guardei o endereço de A e de B. E aí? Como é que eu vou descobrir quem é o cara? O que eu tenho que guardar mais? Igual a gente fez. Endereço? Todo ele? Hein? Oi? Tem que ser todo. Então vamos redesenhar o nosso endereço aqui. Davi, você entendeu o problema? E aí, o que você acha? Não tem como? Nós temos Juliano e Davi, o otimista e o pessimista aqui, né? Certo? Duas coisas interessantes, né? Somente os pessimistas têm surpresas positivas, né? Certo? Mas em compensação, a quantidade de coisa que você fica na sua cabeça triste, certo? Mas é bom ser otimista, certo? Eu recomendo que vocês sejam. Bom, então vamos lá. Lembra dos dois primeiros bytes? A gente precisa deles? Ufa, economizamos 2 bytes pelo menos, né? Não é verdade? Esse aqui eu preciso guardar? Hein? Não. O que vai ser o resto? A gente chama o resto de tag. Já que eu não preciso usar nenhum índice, não é verdade? Meu índice é 0. Qualquer lugar vale, então meu índice não tem bit nenhum. Então o resto é o meu tag. Só para generalizar, então, nós temos essa cache aqui, a cache exatamente do outro extremo. Qualquer valor pode ser mapeado em qualquer lugar. Tudo bem? Então, nós vamos ter aqui... Diga. Os 2 bytes são os 2 últimos bits que eu tenho aqui de endereço. Eu tenho uma palavra de 32 bits, de 4 bytes. Então, os 2 últimos bits de endereço indicam qual byte dentro dessa palavra. Mas a palavra está sempre naquela linha. Certo? Então, no fundo, eu não tenho problema com esses 2 bits ali. Certo? Então, o que vai acontecer agora é que a gente vai ter tags bem grandes. Quer dizer, os tags dessa cache aqui tem 3 bits a mais em relação ao tag dessa outra cache. Porque essa cache aqui tem 3 bits de índice e a próxima não tem. Certo? Então agora a gente definiu 2 extremos. Ok? A gente conseguiu definir 2 extremos. O primeiro extremo aqui nesse campo, chamado Direct Map, mapeamento direto. E o segundo extremo, exatamente aqui nesse canto, certo? É o que a gente chama de Full
Não vai caber. Full associative. E que é a cache totalmente associativa. Qualquer valor pode ficar em qualquer lugar. Ok? Então são esses dois extremos que nós temos. Só que existem caches aqui no meio. No fundo, o grande problema, na linha do que o Juliano, acabei de chamar, esqueci esse nome. Na linha do que o Juliano falou, acho que a Flávia falou um pouco também, dessa cache aqui, o problema dessa cache é a busca. Com 8 parece fácil, não é? Certo? Agora, se você tiver uma cache de 10.000 elementos, fazer essa busca, embora você possa fazer a busca em paralelo, fazer essa busca em hardware em paralelo vai ser muito caro. Certo? Ok? Enquanto nessa daqui é muito fácil. Se o cara estiver na cache, ele vai estar naquele endereço. Por exemplo, a gente olha nessa sala, se o Rogério estiver nessa sala, ele sempre está nessa carteira. É o único que senta só nessa carteira. Certo? Não é verdade? Ele é o único que senta só nessa carteira. Vocês embaralham. Até o Matheus que senta por aqui, ele vira para a esquerda um dia para lá, um dia para cá. Certo? Então o que acontece? A Flávia hoje está do lado do Vitor, essas coisas variam. O que acontece? A cache da ArcMap tem um lugar único. Você só pode ficar naquele lugar. É muito fácil de achar. A Full Associative embaralha todo mundo, cada um pode ficar no seu lugar. Você usa muito melhor a sua cache se ela tiver Full Associative, porque você realmente guarda os últimos que você precisa. Mas em compensação, gerenciar a ArcMap é muito mais fácil. Vocês conseguem ver o meio termo? Não. Aí complica demais. Vamos tentar melhorar? 2007? Não. 2007 segue uma coisa... Pensa uma coisa no meio do caminho. Pensa bem, a nossa cache tem 8 posições. A sua força é quantos destinos eu tenho para o meu elemento e pode ficar em quantos lugares. E a DirectMap pode ficar em quantos lugares. No meio do caminho vocês veem o quê? Oi? Exatamente. Você pode pensar numa cache onde um elemento pode ficar em 2 lugares, um desses 2 lugares, ou ele pode ficar em um desses 4 lugares. Pensa assim, ao invés da gente pensar, ao invés da gente olhar esse cara aqui e tentar, certo? Ao invés da gente pegar e olhar esse cara aqui, certo? Então os dois caras, aqui tem o A, aqui tem o B, certo? Ao invés da gente falar que eles só podem ir para um lugar, agora eu vou falar o seguinte. Existem 2 lugares possíveis para você. Certo? Eu posso falar para ele o seguinte, existem 2 lugares possíveis para você. Eu vou fazer um desenho aqui, depois eu vou desenhar um pouco melhor. Mas por enquanto pensa assim, existem 2 lugares possíveis para o A. Então a gente está falando que o A pode ficar num desses 2. Coincidentemente o B também pode ficar num desses 2. Então eu posso colocar o valor de A aqui e o valor de B aqui. Entendeu? Você pode agrupar 2 a 2. Se você colocar sua cache 2 a 2, você consegue... Certo? Se você agrupou de 2 a 2, significa que o A ele tem uma dessas 2 opções. Ele pode escolher uma dessas 2. O B ele pode escolher uma das 2. Então eu consigo deixar o A e o B simultaneamente. Ok? Tudo bem? Feito. Como é que chama essa cache? Meio termo, certo? Também conhecida como set associative. Certo? Associativo. Ou, bom, se eu completar aqui que a gente vai achar outros nomes para ela. Endereçamento dos dados. Como é que eu faço o endereçamento nela? Novamente descarto esses 2 aqui. Por que eu descarto esses 2 bits? Exatamente. Mas e se meu bloco de cache, essa coisa azul, a largura desse pedaço azul, fosse de 16 bytes? Quantos bits eu teria que descartar aqui? 4 bits. Então, cuidado para você não relacionar isso só com palavras, certo? Minha cache tem largura 4 bytes. Logo, eu tenho que descartar 2 bits. É a largura da sua cache. Você descarta exatamente a largura da cache. Tudo bem? Bom, aí o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que descartar esses 2 aqui, byte address. A gente vai ter índice. Vai ter índice? Quantos bits de índice? 1? 0 e 1? A conta do índice é exatamente o seguinte. Quantas alternativas, então,
eu tenho para colocar o cara aqui dentro? Tinha 8 espaços, eu agrupei de 2 em 2, então tem 4 espaços. Então vocês podem pensar, eu vou precisar de 2 bits só de índice. Na verdade, o que vocês podem pensar é o seguinte, aqui eu criei conjuntos. Notou? E a gente vai chamar exatamente isso de conjuntos. Ok? Tudo bem? A gente vai chamar esses caras exatamente de conjuntos. Então eu criei conjuntos na minha cache. Então o índice seu agora ele vai apontar para um conjunto. No conjunto, funciona como se fosse um full associative. Você pode ficar em qualquer lugar dele, não tem relação. Então agora a gente vai precisar aqui de 2 bits. Certo? E esse cara aqui é o nosso índice de novo. Só que agora ele aponta para um conjunto. Ok? E o nosso tag. Aí é estilo full associative. Você vai ter que olhar todos eles. Só que no caso, você busca, dentro do conjunto, você faz a busca em todas as posições em paralelo. Fica mais barato, porque agora eu só tenho que buscar em 2, eu não tenho que buscar mais em 8. Certo? Ok? A tag vai estar aqui. No fundo, a gente vai ter que ter uma tag aqui. Certo? A gente vai ter que ter uma tag aqui. A gente vai ter que ter 2 tags, né? A gente vai ter a tag aqui do A e a tag do B. E elas convivem. E a tag do A e do B são diferentes. Notaram isso? Conseguiram notar isso? Ok? Tudo bem? Eu usei 2 espaços, isso. Eu vou fazer um outro diagrama para vocês. Eu acho que ele é mais fácil de entender. É mais fácil você entender isso aqui como se fossem 2 caches de 4 posições, uma atrás da outra. Pensa assim, que você está olhando 2 caches assim como se fosse tridimensional, ok? Eu acho que é mais fácil você entender. Então você pensa assim, busca nas 2 caches em paralelo. Pensa como se fossem 2 caches. É mais ou menos a ideia que vai acontecer. Então você busca nas 2 em paralelo, e o que vai acontecer, se a gente fosse usar a analogia do livro, lembra da biblioteca do IMEC, a biblioteca central? Eu poderia virar e falar assim, sei lá, Davi vai para a biblioteca do IMEC e Matheus vai para a biblioteca central. Eu sei que só tem um desse livro na Unicamp, e logo ele está numa das 2 bibliotecas, mas eu não sei em qual está. Então, um dos 2 vai voltar com o livro, e o outro sem. Mas resolveu o problema aqui de ter o livro aqui na sala. Ok? Então, aqui o que a gente fez? A gente fez um set associative, a gente fez uma associação por conjunto. A gente criou conjuntos entre os caras e o índice aponta para um conjunto. Ok? Tudo bem? Agora, deixa eu falar um negócio para vocês que cria muita ambiguidade na cabeça de muita gente e na de vocês principalmente. Existe um conceito em cache chamado de linha, também conhecido como cache line, uma linha de cache. Um grande problema é que quando a gente desenha desse jeito aqui, fica muito claro para vocês que um conjunto tem 2 linhas, não fica? Tudo bem para vocês? O conjunto não tem 2 linhas? Mas o índice aponta para uma linha? Não, o índice aponta para 2 linhas, tá vendo? Então só cuidado com isso. Parece simples, parece brincadeira, mas isso aqui é um grande ponto de erro de vocês. Certo? O que acontece? Se a gente desenhar a cache tridimensional, se você colocar 2 caches uma atrás da outra, você vai olhar, eu desenharia essa cache aqui com uma visão desse jeito aqui, olha. Pensa assim, certo? Então desenharia como se fosse uma cache atrás da outra. Aí você faz a busca numa na outra. Quantas linhas tem essa cache? Ela continua com 8. Entendeu? Então cache line continua com 8. Então eu evito usar o conceito linha, certo? Eu evito chamar de linha, porque às vezes fica meio ambíguo. Então eu uso sempre índice. Índice é o que aponta realmente para o cara. E o índice pode apontar para 2 linhas, para 4 linhas, para N linhas, se você quiser. Tudo bem? Ok? Diga, Matheus. Sim, então eu fosse, por exemplo, mas você precisa dimensional é o andar. O andar. A cache que você vai olhar. Exatamente. Ele aponta para o conjunto. Pensa assim, ele aponta sempre para o conjunto. Então, se a gente generalizou aqui, a gente está criando uma cache aqui no meio. E eu posso falar que a Direct Map, o conjunto só tem um elemento. Ok? Tudo bem? Direct Map, o conjunto só tem um elemento. E na Full Associative, o conjunto tem a capacidade da cache inteira. Então nós temos os 2 extremos. Direct Map só um elemento. Full Associative, o conjunto tem a cache inteira. Tudo bem para vocês? Qual cache é melhor? Renato? A do meio. Qual do meio? Tem vários do meio. Você acha que só vai ter uma? Hein? Você acha que é a do meio exatamente? Então vamos pensar o seguinte. A gente tem uma cache no processador seu de 32K. Então 32K nós temos aqui. 32 KB.
Vamos supor que uma linha tenha 32 bytes só para facilitar nossas contas. Certo? Tudo bem? Então vamos fazer 1000 linhas. A do meio vai ter quantas linhas? 500? Será que essa é a melhor? Hein? Entendeu? Uma questão muito importante é que a configuração de cache ideal, certo? Ela primeiro vai variar por programa. Certo? E segundo, hoje em dia você tem que levar em conta que não é só um programa que você roda no seu computador. Você roda múltiplos programas. E você tem múltiplos cores. Então a configuração de cache é uma coisa que geralmente os seus processadores eles tentam jogar para cima. Certo? É bem interessante isso. Eles tentam jogar a configuração de cache para cima para ter capacidade para rodar múltiplos programas. Até o ponto onde, nessa semana, a gente tem uma disciplina que é seminário de arquitetura. Certo? Na segunda-feira dessa semana, a gente lê um artigo que foi publicado em junho desse ano e que os caras argumentam que as caches hoje em dia são grandes demais. E ele começa a fazer estimativa, modela um outro processador e ele consegue trocar um quad-core com uma máquina de 32 cores. Ao reduzir a cache do quad-core, ele cria 32 outros. Chega até 32 cores e consegue garantir que o desempenho é equivalente ou melhor. Certo? Então, a questão de crescer a cache é geralmente a forma mais fácil que você tem para aumentar o seu processador, para usar os transistores novos, mas não necessariamente é a melhor coisa que você vai fazer lá. Bom, agora vamos só olhar o seguinte, vamos tentar olhar um pouco de dimensionamento. Olha o tamanho desse tag. Quantos bits tem esse tag aqui? 30 bits. Essa aqui é a Full Associative, né? Quantos bits tem esse tag aqui da DirectMap? 27 bits, tudo bem? A gente tirou 2, depois tirou 3 aqui, certo? Então tem 27 bits. E quantos bits tem essa tag aqui? 28 bits. Tá vendo? O que acontece? Se a gente mudou o tamanho do tag, a gente mudou a quantidade de bits da cache. Não é verdade? Eu vou ter que colocar aqui, ó, 30 bits, ou eu vou ter que colocar 28 bits ou 27 bits. Então a DirectMap tem o menor tag. A Set Associative vai crescendo o tag até a Full Associative que tem o tag maior possível. Tudo bem para vocês? Ok? Tudo bem? Silvio? Legal? Tá sumido. Oi? Diga. Não. Os dois, você acaba guardando na cache as duas informações. Você quer guardar o dado, certo? O dado tem que ficar. Então, a gente colocou aqui ó, o VA e o VB. Só que eu tenho que guardar junto com o valor de A, eu tenho que guardar o tag do A. Por que eu tenho que guardar o tag do A? Eu tenho que guardar o tag do A porque eu tenho que descobrir. A posição 1000. O que tem lá? Entendeu? É a posição 1000 que está lá na cache? Você tem que saber isso. E aí você vai olhar para ver se é a posição 1000 que está na cache. Se for a posição 1000 que está na cache, significa que o tag da posição 1000 está lá. E aí você pega o valor que está do lado e dá para o processador. Lembrando que a ideia da cache é acelerar o processador. Você quer o valor, você não quer o endereço. O endereço você já sabe. Você fornece o endereço para a cache e quer o valor de volta. Ela só precisa guardar um pedaço do endereço, que é o jeito que ela tem para identificar se é o valor que está lá. Tudo bem, Dito? Ok? Bom, agora o que a gente tem aqui que fazer? Só para a gente tentar complementar aqui, para dar umas contas para vocês, eu queria que vocês olhassem uma cache um pouquinho maior. Vocês vão trabalhar em pequenos grupos, como sempre, certo? E eu queria que vocês trabalhassem numa cache um pouquinho maior. A gente vai colocar a nossa cache com palavras de 8 bytes. Blocos. Esse é o bloco, certo? Esse é o tamanho do bloco. 8 bytes. Tudo bem? Ok? A gente tem na memória, nossos valores estão sempre em palavras, certo? Então, quando eu falar para você a palavra da posição x de memória, vocês vão relacionar e vão falar que o valor dela é 10x. Então, a posição 50 de memória tem o valor 500. A posição 1000 de memória tem o valor 10.000. Só para vocês preencherem uma cache de verdade, tudo bem? Ok? Vocês preencherem uma cache de verdade. Além disso, a nossa cache ela tem 256 bytes no total. Quer dizer, a cache armazena, ela guarda 256 bytes de memória. Muito cuidado, eu não perguntei quantos bits eu preciso para guardar essa cache. Eu estou falando, essa é a capacidade da cache. Tudo bem? 256 bytes. Tá bom? Feito?
que mais que que eu vou querer de vocês? A primeira coisa... Ah, desculpa, eu esqueci de falar. Bom, vamos colocar aqui. Quantos bits são necessários, certo? Eu queria que vocês fizessem essa conta. Quantos bits são necessários para armazenar essa cache? Tudo bem? Ok? E... Porque a cache tem mais coisa do que esses 256 bytes. São sempre de dados. Isso, de dados, sempre de dados. Quando você fala uma cache do seu processador de 32K, ela cabe 32K de dados. Ela gasta mais bits. Diga. Na linha, isso. Essa linha a gente chama de bloco. Mas é a mesma coisa. Tá? 8. Sempre para cada. O bloco é a sua unidade. Certo? Então, se você tiver 2 linhas, você tem que ter 2 blocos, um para cada um. Certo? E aí, o que a gente vai fazer é que eu quero que vocês façam a conta. É só uma variação, certo? Então, vocês podem deixar meio indicado. Mas a gente quer colocar a cache direct map. A gente quer uma cache de 2 vias. E a gente quer uma cache de 4 vias. Tudo bem? Ok? Então, vocês vão fazer essas contas e vão ver quantos bits vão caber lá. Tudo bem? Ok? Diga, Renato.
Rapidamente. Bom, pessoal. Oi? Pro próximo exercício, número 2. Desculpa. Vamos lá. Então, só para a gente fazer um desenho, deixa eu tentar fazer um desenho primeiro. A gente falou que a nossa largura são 8 bytes. Quantos índices nós vamos ter, então? 32, certo? Tudo bem. Vocês conseguiram montar essa conta? Essa é a nossa cache. 32 por 8. Tudo bem com vocês? Certo? Ok. Agora a gente precisa fazer a conta dos endereços. Para fazer a conta dos endereços, nós temos nossos 32 bits. Cada hora fica de um tamanho diferente aqui no quadro. Certo? Mas continuam sendo 32 bits. Quantos bits a gente descarta agora pela direita? 3 bits, né? Porque meu bloco tem 8 bytes. Logo eu gasto 3 bits lá dentro. Tudo bem? Não é isso? Certo? Então a gente vai tirar 3 bits daqui. Isso aqui a gente chama sempre de byte address. Certo? Esses bits são usados para endereçar ali dentro. Ok? Aí, quantos índices agora? Quantos bits eu preciso para o índice agora? 5 bits, né? Índice, 5 de índice. Tudo bem com vocês? Ok? Tudo bem? Quanto sobra de tag? Quantos bits a gente vai ter de tag? Tudo bem? 24 bits de tag. Então vamos lá.
lá, pessoal. Aí, vamos só pegar esse cara aqui. Certo? 24 bits. Qual foi o espaço aqui? Quanto de espaço essa cache gasta? Conta com bit de validação, você vai no espaço. Eu fiz as contas.
Bom, senhores, fizeram a conta aqui. Só relembrando aqui. Vamos tentar fechar nossa conta, então. Quanto a gente conseguiu aqui? Qual foi a conta? Qual foi o resultado? Nós temos 24. Concordam comigo? E esse mais um é mais um por enquanto. Daqui a pouco vai ser mais 2, mais 3, mais 4. Que a gente vai botar mais coisa na cache. Mas por enquanto esse mais um é aquele bit de válido que eu acredito que quase todos vocês esqueceram. Certo? Por que você precisa do bit de válido? Porque simplesmente você não adianta só achar o endereço lá. Tem que saber se é o endereço que você quer, mas se aquele dado está válido. Quando você liga o seu computador, não tem nada válido na cache. Então os bits de válido estão com 0. Certo? Ok? Tudo bem? Feito, senhores. Bom, agora... Não foi? O de válido não? Ok. Volta, fala. Vamos voltar. O número total? 24 bits de tag. 64 bits dos 8 bytes. Que é a largura, certo? Então você vai ter 64 bits, mais a tag do lado, mais esse 1 bit de válido. Que você precisa por linha. Então, no fundo, o que a gente está falando, esse cara aqui é a nossa largura. Certo? Aqui nós temos a tag, aqui nós temos o dado, e aqui nós temos o válido. Isso. Certo? O bit de válido. A gente vai ver daqui a pouco, a gente vai colocar bits de LRU, certo? Para fazer política de substituição. Então, se eu colocar 2 bits de LRU, soma mais 2 bits por linha. Tudo bem? A gente vai ver depois, então não se preocupa com ele agora. A gente pode colocar bits de coerência, soma mais bits por linha. Então a linha vai crescendo, certo? Vai colocando metadados. E aí você pode virar e falar, poxa, 24 mais 64 é 88, mais 1 é 89. Dá para fazer uma memória dessa largura? Hein? Claro que dá. Certo? Dentro do processador, você não tem problema de largura. Certo? Você não tem problema. Você vai fazer um módulo dessa largura. Não tem problema nenhum. Ok? Então você pode criar desse tamanho sem problema. Bom, ok. Isso se fosse uma via. Se fossem 2 vias. Qual a conta? Como é que muda a conta? Você perde 1 de índice e ganha 1 de tag. Então, o seu 24 vai virar 25. Certo? E a conta vai ser 89 vezes 90 vezes 32. Certo? Tudo bem? Ok? Tudo bem? Não. Então, vamos fazer isso aqui. Bom, o que acontece? A gente tem que lembrar que se a gente tivesse 2 vias, significa que o nosso conjunto tem 2 elementos, não é verdade? Quantas linhas, quantos índices eu vou ter então agora? Se eu estou agrupando de 2 em 2? 16. Se eu tenho 16, quantos bits eu preciso diminuir? Esse cara aqui vai cair para 16. Se ele tem 16, esse aqui vai cair para 4. Certo? Logo, esse aqui vai subir para 25. Oi? A largura aumentou 1, mas eu multipliquei por um número menor. Notou? Ou não? Não, eu vou multiplicar exatamente pelos mesmos 32. Certo? Eu vou multiplicar exatamente pelos mesmos 32. Não vou? Eu tenho que multiplicar pelos mesmos 32. Por que eu tenho que multiplicar pelos mesmos 32? Olha, pensa no dado. Se você dividir o número de índices ali, mas você manteve a mesma capacidade de dados. Certo? Então você multiplica pelos mesmos 32. O tag é por bloco, não é por conjunto. Lembra, um conjunto vai caber 2 blocos, ou 2 linhas distintas. E elas têm que ser distintas, logo elas têm que ter tags diferentes. Ok? Então você vai multiplicar pelos mesmos 32. Vai ser 25 mais 64, certo? 89 mais 1, 90. 90 vezes 32. Ok? Tudo bem? Bom, e se a gente quisesse fazer 4 vias, generalizando, a gente ia passar para 91. Ok? Tudo bem? A gente ia passar para 91. A gente ia diminuir mais um bit de índice, ia tirar mais um bit de índice, ele ia passar para o tag, e o tag ia crescer. Então, quando a gente começa a ter
caches com mais vias, a gente acaba gastando mais espaço com tag, não é verdade? Tudo bem? Mas, geralmente, só para vocês terem uma ideia, se você puder ter uma cache de 2 vias, comparar o desempenho dessa cache em termos de acerto com uma cache de 1 via, a cache de 2 vias é melhor que a de 1 via. A cache de 4 vias tem mais acerto que a cache de 2 vias. Porque você tem esses pequenos conflitos que saem de um lado e não saem do outro. Ok? Tudo bem? Bom, ok, fizemos essas contas aqui. Agora o que eu quero que vocês façam, item 2, considere uma two-way. Diga. Isso. Por 32. Porque você continua tendo 32 linhas. Elas estão agrupadas de 2 em 2, mas elas são 32, não são? Você não tem 32 lugares para colocar o seu dado? De 2 em 2, mas 32. Certo? Tudo bem? Bom, exercício 2. Considere 2 vias. Tudo bem? Vamos usar desenha a sua cache, certo? E depois que você desenhar a sua cache, me diga, certo? O que vai acontecer com ela quando o seu processador quiser executar as seguintes operações de load, certo? Ele tentar ler da posição certo? O seu processador vai fazer essas 4 leituras, certo? Quem perguntou para que servia aquele TX lá agora, a gente sabe. Você vai ler a posição 128, logo você lê o valor de 280. Tudo bem? Então, primeiro, desenha a sua cache. A cache tem 2 vias. Lembra quantos links você vai ter na sua cache? 16 links. Você vai ter 16 conjuntos, certo? 16 conjuntos. 4 bits. 16 valores. Tudo bem? Vamos lá? Vamos desenhar essa cache. Vamos colocar o valor nela? Qualquer endereço, qualquer endereço de memória faz. Acontece que o exercício na cache, talvez para facilitar, só para facilitar a conta no primeiro momento. Acredito que vocês não começaram ainda. Vamos facilitar a conta no primeiro momento. Vamos colocar esse cara aqui os seguintes endereços: 4, 8, 12 e 16. Tudo bem? Observe que propositalmente eu não botei o 0, tá? Ok? E aí eu vou colocar um outro endereço nosso que vai ser o 256, certo? E eu vou colocar o 260. Tá? Esses são os endereços que a gente vai colocar na nossa cache no primeiro momento. Só para facilitar um pouco a vida nesse primeiro momento. Depois a gente coloca mais. Tá bom? Oi?
coisa importante sobre cache é que os exercícios de cache sempre estão muito mistos, tá? O seu computador não dá tanto, não. Quer dizer, os exercícios de cache, vocês erram. Tem muita falha de cache quando você faz exercício. Porque acertos de cache tem que encher a cache inteira e colocar. Então, se eu fazer essa cache aqui virar uma cache real, para ter 90% de acerto, eu teria que mandar vocês fazerem aí uns 1000 acertos, 2000 acertos. Isso não é uma coisa muito prática para a gente fazer exercício, tá? Chega? Não? Lembrando aqui, pessoal. Relembrando, a posição 4 tem valor 40, né? A posição 8 tem valor 80, a posição 12 tem valor 120, 160, 2.560, 2.600. Né? Tudo bem? Vamos lá? Quando vocês começam?
Vamos fazer o 4 aqui só para vocês. Tá? Vamos fazer o 4 e depois a gente faz os outros. Ok? Depois vocês fazem os outros. Vamos lá. Eu desenhei desse jeito aqui para ficar um pouco mais, acho que intuitivo para vocês, certo? Nosso conjunto não tem 2 elementos, então tem índice 0, 0, 1, 1, 2, 2. É porque não cabe no meu quadro aqui desenhar 2, eu vou gastar bastante espaço. Mas, esqueci seu nome aqui. Seu nome? Rodrigo. O Rodrigo desenhou uma do lado da outra, você pode desenhar uma do lado da outra sem problema. Eu desenhei aqui na vertical porque questões de espaço, tá bom? Bom, o que acontece? Nós queremos o valor 4. A gente já falou todos os parâmetros. Vocês não sabem os parâmetros todos da cache? 32 bits. A gente tem 3 bits aqui que a gente tem o byte address, não é verdade? Depois a gente tem quantos bits aqui? 4 bits, né? Então vamos botar 4 bits aqui de índice e depois nós temos o tag. Certo? Tudo bem? Então vamos preencher esse cara. O nosso tag vai ser tudo 0. Ok? No fundo a gente vai ter o tag todo 0. Deixa eu só dividir esse cara aqui ao meio. Vou botar o tag do lado esquerdo aqui. E aqui o dado. Como o dado cabe em 2 palavras, na verdade, não cabe em 2 palavras, eu vou fazer uma outra divisão aqui no dado para caber em 2 palavras. A gente vai ter 2 palavras lá dentro, não é? Tudo bem? 30, sempre. A palavra do nosso processador é de 32 bits. Lembra da resposta padrão do início do semestre? Ela continua valendo. Ok? A palavra sim, o bloco é maior. O bloco é de 2 palavras. Certo? O bloco pode ser de 4 palavras. Ok? Bom, uma coisa interessante aqui é que agora a gente vai pegar o valor 4. Né? Vamos colocar o valor 4 aqui. O que é 4 em binário? 001, na verdade? E os outros todos os bits vão ser zeros. Qual vai ser o índice que eu vou colocar esse cara? No 0, né? Não é verdade? Então eu vou colocar esse índice no 0. Opa, tem 2 posições. Vocês querem a de cima ou de baixo? Vamos colocar na de cima? Ok. Então vamos preencher o tag dele. Um monte de 0. Não é verdade? Um monte de 0. E agora, o valor 40 vai ficar do lado direito ou do lado esquerdo? Cabem 2 palavras ali. 40 é uma das palavras. Aí? Quem vai ficar na esquerda? Ele fica na direita e quem fica na esquerda? O 0, que é o outro cara que cabe exatamente no mesmo índice com o mesmo tag. Certo? No fundo, o que a gente está falando aqui? Certo? Eu vou desenhar ele aqui para a gente falar. Então a gente vai colocar 0 e aqui 40. Tem que lembrar que a cache lê da memória um bloco por vez. Então eu pedi para ler o 4, ela foi lá e leu o 0 e o 4, simultaneamente. Pensa que cabe mais, gente, certo? Você vai de 2 palavras por vez. Então você fez a leitura dos 2 de uma vez. Denise? Oi? O processador lê uma, mas a cache, como eu falei que o bloco é de 2 palavras, ela vai ler para baixo 2 palavras de uma vez. Sua memória cabe mais. Lembra do seu pente de memória do seu computador, que tem um monte de chipzinho? Ele vai ler mais coisas de uma vez só. Diga. Oi? Não, por enquanto eu estou fazendo a leitura. Ele deu erro, não achou em nenhuma das duas, aí ele vai para a memória e busca para uma delas. Ele escolhe uma delas. Tudo bem? E aí, uma outra coisa importante aqui, diga, Vitor. Porque ele tem que ler 2 palavras. Ok?
Ok? O 40 fica onde? Olha bem, a gente sabe o seguinte, se a gente colocasse, certo? Esse pedaço, eu vou desenhar só aqui embaixo, tá? Vamos desenhar esse último pedaço aqui, tá vendo? Esse último aqui, certo? No fundo, o que a gente está falando é que esse cara tem 8 bytes. Ele tem 8 bytes. Certo? Então, o 4 representa esse byte, esse byte, esse byte, esse byte. Palavra 4. Ok? E a gente ainda tem esse outro byte, esse outro byte, esse outro byte, esse outro byte. Então, a gente está falando o seguinte, olha, eu tenho 3 bits aqui. Não tem 3 bits? Por que eu tenho esses 3 bits? Porque são 8 bytes lá. Então, o byte 0 nessa representação desse endereço aqui vai aparecer na posição 0. O byte 1 na posição 1, o byte 2 na posição 2, o byte 3 na posição 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. São 8 bytes. Eu não estou lendo 8 bytes. Eu leio 8 bytes exatamente daqueles 3 bits lá. É por isso que eu não vou usar esses bits para o índice, porque eles estão na horizontal. Notaram? Eles estão na horizontal? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E se for o 8? O 8 vai para a próxima linha. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Se for 16, na outra linha. 17, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Se for 24, na outra linha. Ah, mas agora eu estou fazendo em conjuntos. Então, na realidade, tem que pular uma linha. Certo? Então, o 8, que é o nosso próximo aqui, só para a gente fazer o gancho, o 8 vai ficar aqui. Então, a gente vai botar o 80 e o 120 aqui. Denise? Diga. Sim, por que... Não, eu só estou fazendo essa leitura aqui. Eu não sei da próxima ainda. Da mesma forma que você trouxe o 0 quando você trouxe... Oh, desculpa, 80 e 120. Diga. Só vou usar o 80, exatamente. Cabem mais. Isso, exatamente. Pensa no livro de arquitetura que a gente está estudando o capítulo 5. Mas você não pode ir na biblioteca e pegar só o capítulo 5 do livro. Você tem que trazer o livro inteiro. Você vai botar na linha de baixo? Tem certeza? Você vai aproveitar. Quando você for tentar ler o 120, ele está aqui de propósito. Quando você tentar o 120, você vai falar, opa, já tinha lido anteriormente. Já está aqui. Certo? Então, no fundo, esse primeiro aqui deu um miss. Certo? Esse aqui deu um miss. Certo? Qual linha de baixo? Essa tá... Para o outro índice, né? Observa que o 8 troca o índice. Meu exemplo está lá embaixo ainda, mas cenas do próximo capítulo é esse cara aqui, ó, que eu marquei ali. Mas finge que eu não falei nele ainda não. Depois a gente volta nele. O que acontece? Vamos só complementando aqui. Diga. Oi? Por que o 0 está ali em cima do lado do 40? Hein? O que a gente tem até agora é isso aqui, ó. Foi isso aqui que eu fiz até agora. Eu só li esses dois caras. Tudo bem? Então a gente começou a ler o 4. O que acontece? Qual o tamanho do meu bloco? 8 bytes. Então quando você quer ler a posição 4, você tem que trazer 8 bytes contínuos, onde a posição 4 está no meio. Certo? Aí o que você faz? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tudo bem? Ok? Aí você trouxe o 0 e o 4. A palavra da posição 0 é a palavra da posição 4. Agora você quer ler a posição 8. Você tem que trazer 8 bytes que contém a posição 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tudo bem? Ok? O 256 que eu botei aqui embaixo é um deles, mas a gente vai ver. Mas observe o seguinte, olha aqui, presta atenção. A gente está falando do endereço. Lembra que a gente acabou de dividir o endereço? Aplica direto o endereço. Ok? Então vamos botar mais gente aqui só para a gente chegar nesse caso aqui. Certo? A gente vai colocar o 12. O que a gente fez aqui do 12? No fundo, deixa eu fazer o seguinte, olha, deixa eu tentar... Como é que eu sei? Que eu falei 3 slides para trás. Eu defini uma fórmula para facilitar a nossa vida, que senão... Certo? Eu falei que a posição X de memória, a palavra da posição X tem valor 10x. Facilita a nossa vida e não confunde com o endereço.
É mais nesse sentido. Tudo bem? Olha bem, vamos voltar aqui no endereço, gente. Olha lá. Vamos pensar o seguinte. Suponha, só para facilitar um pouco as questões diretas nossas, certo? Nós temos 3 pedaços. Esse pedaço aqui é o tag. Algum problema para indicar onde esse tag vai? Quer dizer, o tag não é usado para endereçar. Tá? O resto é usado para endereçar a nossa cache. Tá? Então a nossa cache é uma matriz. Nossa cache é uma matriz. Certo? Então o que a gente está fazendo é isso aqui. Ok? O que a gente está fazendo é isso aqui. Vamos pegar o nosso elemento 4, que era o primeiro elemento que a gente tinha lá. O 4, a gente vai ter 0 e 4. Estou colocando aqui, a gente deveria olhar em binário, 1, 0, 0 e 0, 2, 3, 4. Certo? É esse cara, não é? O que significa na nossa matriz? Conjunto 0. Legal aqui. Tem 2 opções, não tem 2 opções para o conjunto 0? Escolhe um dos 2. A gente escolheu de cima, podia ter escolhido de baixo. Conjunto 0, qual coluna? 4. Né? Coluna 4, se a gente fosse considerar como 8 bytes. O grande problema é o seguinte, a gente não está trabalhando sempre com palavra, certo? Então a gente só tem 2 colunas aqui dentro, não é verdade? Então a gente está usando só o último bit aqui, olha. É esse bit que a gente está usando. Quando ele é 1, coluna da direita. Quando ele é 0, coluna da esquerda. Então, no fundo, nessa posição de memória, a gente deveria colocar byte da posição 0, da posição 1, da posição 2, da 3, da 4, 5, 6 e da 7. Só que esse byte aqui é uma palavra e esse aqui é outra palavra. Não é verdade? Tudo bem? Diga. É o endereço da memória. Certo? É o endereço que eu usei para chegar até aqui. Tudo bem? Ok, senhores? Tudo bem? Certo? Então, para quem lembra dos 2 primeiros bits que a gente trabalhou o tempo todo aqui em cima, certo? No byte offset, certo? No fundo, você sempre joga esses 2 bits fora, às vezes tem mais bits com eles. Os bits dentro dele, às vezes eles são chamados de block offset. Dentro do bloco, qual palavra que você tem dentro dele? Certo? Então, nesse caso, a gente é obrigado a colocar 2 palavras ali, certo? Porque cabem 2 palavras, certo? A nossa memória, o nosso processador, ele tem um canal aqui com a cache, que tem um canal com a memória. Esse canal aqui é de uma palavra. Esse canal aqui é de um bloco. Seja o tamanho que você quiser do bloco. Doutor, então o canal cresce. Tem um canal bem mais largo. Esse que é o ponto importante. Tudo bem? Oi, Vitor. Da cache. Mas a cache, quando ela vai à memória, ela busca um bloco. Ela busca um bloco, isso. Certo? Quer dizer, eu peço para vocês estudarem um capítulo do livro, mas você tem que pegar o livro inteiro na biblioteca. Ok? Tudo bem? E a Unicamp, quando vai comprar, a biblioteca da Unicamp, quando vai comprar, ela compra o livro do curso de Engenharia de Computação, de Ciência da Computação, de Medicina. Quer dizer, ela compra todos os livros necessários para ela de uma vez. Então isso vai crescendo. Ok? Tudo bem? Então você tem escalas crescentes em cada uma das vezes. Diga, Pedro. É a questão da localidade, exatamente. A gente quer blocos maiores por causa da localidade espacial. O que significa isso? Se você acessa a posição 4, você certamente vai acessar 8, desculpa. Mas se você vem aqui e acessa 8, opa, é altamente provável que você acesse a 12. Que legal! Eu peguei a posição 8, coloquei ali e apareceu logo a 12 e já está do lado. Já foi lido da memória. Eu não tive que fazer 2 leituras da memória. Eu fiz 2 leituras da cache, mas só fiz uma da memória. Notou isso? O 8 da miss. Quer dizer, esse cara aqui vai dar miss. Certo? O 12 vai dar hit. Aí nós temos 16, o 256 e o 260. Qual vai ser o tag da leitura do 8? Qual é o tag do 8? Oi? A gente vai ter o tag 0. Tudo bem? Então, se a gente colocar esse cara,
E se a gente for colocar o 16, onde ele vai ficar? Concorda? O 16 vai ser na linha 2? Se você pegar o 16 e quebrá-lo, certo? Ele vai aparecer na linha 2. Vamos escrever 16 aqui em cima. Certo? Aqui em verde, lá em cima, aquele cara lá é o 16, né? Certo? Tudo bem? Ele não é o 16? Significa que ele vai ficar na linha 2, mas novamente ele vai ter o tag todo com 0. Certo? Ele vai ter o tag todo com 0. E o tag todo com 0 dele vai representar o 16. O 16 fica do lado direito ou do lado esquerdo? Olha o bit que vai indicar o lado aqui, ó. Certo? Então a gente vai ter os 16. Quem vai entrar junto com ele? O 200, né? Você vai usar o 200 aqui? Não, né? Que pena. Perdeu. Mas tudo bem. Não perdeu tempo. Você deu exatamente em paralelo, então você não perdeu tempo. E o 256, gente? Onde é que ele vai aparecer? Certo? 256 aparece no 0. Vai ser o primeiro cara. Deixa eu tentar espremer ele aqui em cima. 256 é o primeiro que vai ter tag igual a 1. Certo? E os outros bits vão ser zeros. Okay. Então o que acontece? 256 é o primeiro cara que tem tag igual a 1 e os outros bits são todos zeros. O que você faz com esse cara? O que você faz com esse cara? Qual o índice que ele vai ter? 0. Qual conjunto que ele vai apontar? Ele vai apontar para o primeiro conjunto que tem duas linhas, não é? Qual linha que vocês escolheriam? Você pode apagar a que está lá ou você pode usar a que está vazia. O que vocês preferem? O que você prefere, Davi? Apagar dá muito trabalho, certo? Então a gente vai colocar o tag aqui e vai ter o tag igual a 1. Tudo bem? Feito? E aí qual vai ser o valor que vai estar lá no dado? O 2560 vai estar em que lugar? Esquerda ou direita? Esquerda, porque a gente vai pegar o bit que indica qual lado aqui em cima, tá vendo? Quem está junto com ele? Observe o seguinte, você nunca tem meia linha de cache preenchida. Tudo bem? Eu pedi para vocês fazerem aqui na prova, vocês deixassem meia linha de cache preenchida, estaria correto? Estaria meio certo? Não está meio certo. Está meio certo? Valeria meia nota? Não, tudo bem, está meio certo, mas não vale meia nota. É que a escala é logarítmica, pessoal. Certo? Por que não está meio certo? Porque tem o conceito de que a cache fala com a memória em blocos. Ela nunca vai ler metade. Ela sempre lê um bloco inteiro. Tudo bem? Existem otimizações no processador, tudo mais, que vão tentar mexer um pouco, mas você sempre quer ter o bloco inteiro. Diga. Professor, na verdade não seria 0, 1, 0, seria 2, 2? Porque não é 256 o endereço. Sim. 256 vai ser um novo bit na nova posição. Isso, esse cara tá errado, é. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso. Aqui, ó, só corrigindo aqui, pessoal. Só corrigindo, a tag é 1, 0, certo? O número binário estava escrito errado lá. A tag é 1, 0. Tudo bem? Então, se eu pedisse para vocês, certo? Ok? Tá bom, é 1, 0. Que valor era aquele que eu coloquei ali antes? Que endereço era aquele que eu tinha colocado antes? Oi? Você quer um 0? Olha lá em cima escrito agora em binário. 0, 0, 0. Você vai ter que ter 3 bits ali. O 256 é 1 com 8 zeros à direita, né? Não é verdade? É número com... Só que você tem que lembrar que você começa com bit 0, né? Você gasta 9 bits para representar o número 256. Não é verdade? Ok? Tudo bem? Vai de 0 a 255. Para você representar o 256, você precisa de mais um bit. Certo? Então ele já está no 9º bit. Ok?
que é o bit 8, que é na verdade vocês estão falando do bit 8 e não do oitavo bit. Ok? Bit 8 é o nono bit. Bom, o que acontece? Qual era o valor que eu tinha anotado ali, quando eu errei? Qual o valor que eu tinha colocado na cache? Antes. Era 128, não era? Certo? Alguns falaram, estão falando bastante, disputa. Certo? Era o 128, eu tinha colocado 128 na cache. Isso quer dizer o seguinte, você consegue, dado uma posição da cache, saber qual o valor que foi armazenado lá. Isso é imprescindível, porque afinal, é isso que serve para você. A cache, depois que você vai fazer uma outra leitura para aquela mesma posição, você quer trazer o valor de volta. Tudo bem? Oi. Bom, nesse caso foi fácil, né? E agora, se você tivesse que tirar alguém, quem se tiraria? É uma política de substituição. Certo? Então aqui a pergunta do Maurício agora, pessoal. Como é que você escolhe quem que você vai tirar? Uma das políticas, certo, mais usadas é tentar usar LRU, Least Recently Used, quer dizer, o que foi usado mais antigo em uso. Você tem isso no sistema operacional, certo? Você tem vários lugares dessa política. Então na sua cache a gente também implementa LRU. Quando a cache é simples como essa, você pode implementar LRU. Como é que você faz? Marca quem foi usado recentemente, logo o outro é o que não foi usado. Tudo bem? Ok? Quantos bits vocês gastariam para implementar LRU aqui? 1 bit nesse caso, não é? Você só precisa falar se foi usado o de cima do conjunto ou o de baixo. Tudo bem? De cima do conjunto ou de baixo. Basta 1 bit. Se você tivesse uma cache de 4 dias, quantos bits vocês precisariam? Seis. Explica por que 6. Vai acabar usando 8. Mas você pode usar por 6. Oi? O que é LRU? O que é LRU? Vamos tentar aqui, vamos tentar relembrar. Existe uma política de substituição de cache e a gente quer algo que é o menos recentemente usado. O que significa isso? A gente quer montar uma fila. Certo? Se você tem duas posições na fila, você quer identificar as pessoas, como é que você faz? No bit você identifica um deles e o outro é a outra posição. Se você tem 4, você quer montar uma fila de 4 posições. Você quer saber quem está na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Com 2 bits você consegue saber isso? Consegue? Oi? 2 bits só no total. Você consegue saber a posição de um dos caras, mas quem é o último? É ele? E o outro? Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Onde é que está o outro? Você precisa de 2 bits para cada um, para saber o lugar de cada um desses caras. Porque você está montando uma fila. Você está montando uma fila. Tem que tirar o último, depois tem que saber quem é o último depois dele. Você tem que montar uma fila? Você não está preocupado em fazer só a primeira substituição. Se o computador for substituir só uma vez, não é fácil. Ele vai fazer o quê? Tira um, agora tira o próximo. Quem é o próximo que eu tiro? Não tem mais. Tá bom? Poderia ser 6, mas a gente faz com 8, que é a forma mais fácil de entender. Cada bloco, cada linha dessa tem o seu índice duplo e você simplesmente vai movendo todo mundo para frente. Ok? Tudo bem? Ok? Se a gente tivesse 8 dias, quantos dias eu precisaria? 8 dias. 16? 8 dias você precisa o quê? De 8 caras que podem ficar em 8 posições cada um. 3 bits vezes os 8, ou vezes os 7 só. Você faz geralmente como 8, né? Então dariam 24 bits. O grande problema de manter o LRU, essa política de substituição, é que ela começa a ficar muito cara, ela cresce exponencialmente, ela cresce nos 2 índices, certo? Então, é muito comum na cache você usar políticas que são LRU aproximadas. Uma boa aproximação de LRU, sabe qual é? Random. É sério. É uma boa política de aproximação da LRU. E a gente tem várias políticas chamadas de pseudo-LRU. O que você faz? Você guarda, por exemplo, só o último. Você guarda um cara. Você guarda só quem foi usado mais recentemente, sabe? Então toda vez que você acessa uma dessas posições, você vai lá e marca esse cara.
e os outros você deixa. Então você escolhe aleatoriamente só um dos outros. Quer dizer, na verdade está criando uma política que é o que não é o mais recentemente usado. Certo? Quem foi usado recentemente fica. Agora qualquer um dos outros 7, por exemplo, pode ir embora. E você escolhe aleatoriamente. Ou você ainda usa algum critério pseudo-aleatório para esse cara. Tipicamente, você não vai colocar LRU muito grande. É muito mais complicado. Viu? O seu processador está no seu celular aí, deve ter uma cache de 32 vias, 32 bytes por via, e uma boa coisa nessa hora. Oi? O que acontece é o seguinte, é pouco comum, tá? Na verdade, esse processador aí botar 32 vias é um pouco de exagero. Existem limitantes, existem coisas que implicam a crescer a cache através de múltiplas vias. Mas tem processadores ARM que tem uma cache que é quase que um cubo. 32 linhas, 32 conjuntos de 32 elementos de 32 bytes. É um cubo. 32, 32, 32, certo? 5 bits para cada coisa, certo? Mas é muito mais comum você ter uma cache que vai de 8 ou 16 vias só, né? Ok? 8 ou 32, 16 vias. Tudo bem? Ok, senhores, então a gente preencheu essa cache, certo? O que a gente viu até aqui? Certo? Se eu virasse para vocês e escolhesse uma posição da cache, você sabe me dizer qual é o endereço que ele se refere, não é verdade? Tudo bem? Então a gente já olhou bastante coisa aqui hoje. Deixa eu te mostrar algumas coisas importantes. Bom, alguma coisa aqui bem importante, certo? Só para mostrar um processador real olhando uma cache de várias vias. Aqui você tem, olha, 512 bits por bloco. Olha que bloco grande, 512 bits, 256 entradas, e aí nós temos, esse é o tamanho da nossa cache. Só para dar uma mensagem, certo? Ok? A nossa cache... Bom, a nossa cache aqui, Full Associative, a ideia é que o diagrama que a gente colocou aqui, de cache Full Associative, a gente já trabalhou com ela, certo? Algumas outras formas de você desenhar, certo? Então nós temos a Direct Map aqui à esquerda, nós temos a Two-Way aqui, tá vendo? Então nós temos Tag Data, certo? Ok? Nós temos aqui de 4 vias, tá? E nós temos a tag aqui que é 8 vias ou Full Associative, que é exatamente todo mundo pode ser usado, ok? Exatamente o que a gente montou no diagrama, aquele desenho mais feio que eu coloquei, certo? A gente falou, tem um exemplo aqui interessante, olha bem. Um sistema sendo simulado com 64 KB, certo? Colocado uma cache de dados de blocos de 16 palavras. Quer dizer, um bloco de 64 bytes. Tudo bem? Rodando o SPEC 2000. Quer dizer, lembra que a gente falou do SPEC como benchmark anteriormente? A gente tinha falado do 2006, isso aqui é a versão 2000. A taxa de misrate que nós temos aqui, olha, se a cache for de uma via, a gente vai ter misrate de 10%. 2 vias, 8%. 4 vias, 8,3%, né? 8 vias, 8,1%. Notem que de uma via para 2 vias você já teve um ganho, para 4 vias melhorou um pouquinho, certo? Para 8 vias melhorou mais um pouco, mas já está meio que parando os seus ganhos. Tá? Então isso aqui é uma indicação de que ter mais vias é importante, mas não tanto excessivamente. Ok? Bom, deixa eu voltar aqui no início, um pouquinho só. Só para a gente fechar 2 itens aqui que eu preciso falar com vocês. Cache miss, certo? Quer dizer, a gente já falou bastante de cache hit, a gente vai falar um pouco só de cache miss aqui nesse momento. O que acontece quando você tem um cache miss? Você para o pipeline do seu processador, e afinal o processador, até agora o nosso processador nem se ligava para a memória, né? Supunha que estava ativo. O que acontece é que onde estava a memória do seu processador, agora tem cache. Tá? Tudo bem? E aí o cache miss, quando acontece um cache miss, você para o pipeline fica em stall parado até você fazer a leitura da memória e a cache devolver. Isso é bem fácil de ser implementado, porque você simplesmente fala o seguinte, o processador faz um pedido para a cache e a cache tem um sinal falando que está pronto ou não. Então você espera esse sinal. Enquanto esse sinal não está pronto, você vai dando stall, você para o processador. Se tiver que parar 100 ciclos, pare 100 ciclos, não tem problema. Tudo bem? Ok? Na hora que você parou o pipeline, você fez essa leitura, então você complementa relendo a instrução, lendo a instrução que veio, ou lendo o dado. Ok? Então, quando você tem cache de instruções ou de dados, no fundo, nosso processador, onde tinha a memória de instruções, no fundo vai ter a cache de instruções,
onde tinha memória de dados, vai ter a cache de dados. E aí ele vai e faz a leitura que está necessária. Ok? Tudo bem? Uma outra coisa importante é que quando você faz uma escrita na cache, a gente falou bastante de leitura, certo? Um grande problema que tem na sua cache é quando você faz a escrita. Então nós temos duas formas de fazer a escrita. A primeira é fazer a escrita com o write-to. O que significa isso? Toda vez que você atualiza a cache vai e escreve na memória também, automaticamente. O que significa isso? Significa que se a memória é lenta, como ela sempre é, toda a escrita na memória, toda a escrita na cache, implica em esperar pela memória. Então toda a escrita do seu processador implica em esperar pela memória. Certo? Então toda a escrita vai ser lenta. Esse é o write-to. Se você tem uma cache de 3 níveis, você escreve na L1, ali escreve na L2, L2 escreve na L3, L3 escreve na memória e volta a avisar o processador para continuar. Não vale tanto a pena assim, certo? Ok? Então se gasta bastante tempo. Uma solução, essa é uma das alternativas, pode melhorar? Ah, certo? Vai poder melhorar. Oi? Não. Quem cuida da cache? Software ou hardware? Essa escrita. Não, mas vamos pensar o seguinte: quem cuida da cache? Software ou hardware? Hardware. Por que a cache tem que ser cuidada, tem que ser tocada toda por hardware? Porque você precisa da cache funcionando para rodar software. Né? Imagina, você dá um cache miss no software que vai tratar do cache miss. Você consegue parar isso? Tudo da cache é tratado por hardware. Okay? A única coisa que o software tem controle é através de uma ou outra instrução privilegiada para falar, limpa a cache toda. Mas ele não tem controle do conteúdo dela. Então o que acontece? Você pode fazer em paralelo. Você pode mandar escrever na L1, na L2, na L3 na memória. Mas você vai pagar o preço da memória, que é a mais lenta de todas. Por mais que você faça em paralelo, você vai gastar o preço da última, né? Que é muito lento. Um paliativo para isso é usar o que a gente chama de write buffer. No fundo, você escreve na L1, ele escreve no write buffer, e o write buffer que vai fazendo as coisas enquanto você continua trabalhando. Então esse é um paliativo, já melhora um pouco. Ok, Davi? Certo? Então a gente melhora um pouquinho. Ele guarda todos os valores que estão esperando para ser escrito na memória. Observa que se você encher o write buffer, perdeu, né? Ok? Não dá para poder ganhar sempre. Mas você tem write buffers da ordem de 32 bytes e eles são 32 palavras ou 32 blocos, certo? Depende de onde você vai colocar. E eles são eficientes o suficiente para a gente. Certo? É muito difícil você encher. Você não está escrevendo o tempo todo lá. Mas uma outra alternativa é fazer o seguinte, certo? Quando você escreve na cache, você não faz nada, você deixa só escrito na cache. Então a cache agora não tem o mesmo valor que a memória, tem um valor mais novo. Olha que legal. Certo? Então você vai fazer o que a gente chama de write back. Você só vai gravar esse cara na memória quando você precisar tirar ele da cache. Lembra da política de substituição? Okay? A gente estava falando da política de substituição. Você tem que escolher quem vai sair. Se você escolher esse cara para sair e alguém escrever nele antes, tivesse escrito nele antes, aí sim você manda esse cara escrever. Tudo bem? O que acontece nesse caso? Nesse caso, o grande ponto negativo, certo? Você pode botar um write buffer também. Mas o grande ponto negativo é o seguinte: antigamente, antes do modelo write-to, você sabe que todas as leituras serão rápidas, potencialmente rápidas. Nesse caso, uma leitura, ela pode envolver uma escrita prévia, porque a leitura tem que usar um lugar da cache, e esse lugar da cache vai ter que escrever lá na memória. Então a leitura pode ser penalizada duplamente. Um cache miss e um write na memória. Oi? Não, você vai ter que mandar esse cara. Você resolve novamente com o write buffer. Você manda o cara para o write buffer e faz a leitura. Mas potencialmente o buffer pode estar cheio. E você aperta ela. Você faz o bloco da cache, certo? Você trabalha com ele inteiro. Mas essa unidade é o bloco. Essa unidade é o bloco. O que acontece é o seguinte: se você fizer uma política que vai privilegiar substituir quem nunca foi escrito, daqui a pouco sua cache está toda escrita. Então ela funciona por 10 segundos, talvez. Então a gente chama de false sharing. A gente vai
ver mais pra frente. Isso se chama false sharing. Isso significa que vai degradar o seu desempenho pra caramba. Ele vai ficar fazendo ping-pong entre os dois cortes, o programa vai rodar muito, né? A gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Certo? Então, pessoal, eu queria mostrar basicamente essas técnicas de escrita, tá? Só para relembrar. E só o último para fechar aqui, existe uma técnica chamada de write allocation, que é o seguinte, é paralelo àquela lá, quando você escreve alguma coisa, você pode liberar espaço na cache, ou simplesmente falar, manda para o write buffer e não guarda esse cara na cache. Certo? Se você mandou fazer um script e deu um write miss, você pode virar e falar o seguinte, olha, ok, deu um write miss, manda para o write buffer e não trabalha na cache. Isso aqui é muito interessante. Imagina quando você quer zerar um vetor. Ok? Você zera aquele vetor inteiro e o vetor é muito grande, muito maior que a sua cache. Significa que você perdeu a sua cache inteira. Ele vai zerar a sua cache inteira, né? Ok? E mais, vai dar miss o tempo inteiro. Então, como vai dar miss, você vai pagar a penalidade de miss o tempo inteiro, o que você faz? Se você tiver um write no allocation, você não vai guardar o cara na cache, significa que você faz essa escrita inteira direto para a memória. Vai ser lenta, mas já ia ser lenta. Então não é tão crítico para você. Ok? Tudo bem, senhores? Dúvidas, perguntas? Bom, então a gente encerra aqui por hoje. Só relembrando, semana que vem a gente vai... O Rogério vai dar uma aula de exercício na terça e a gente vai... vocês vão ter um teste surpresa na quinta.